Hoje eu vou contar a história do apóstolo Paulo. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva, estará fortalecendo o nosso canal. Paulo de Tarso, também conhecido pelo seu nome judaico de Saulo, foi um apóstolo que ensinou o Evangelho de Jesus ao mundo do primeiro século, de uma inteligência incrível. Um dos principais divulgadores da doutrina cristã, é o autor de praticamente 50% do Novo Testamento. Vem direcionado à sua autoria. Paulo foi uma das pessoas mais importantes, mas que infelizmente teve uma morte drástica. Já eu falo como Paulo morreu. Ele foi considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Com suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo fundou muitas e muitas igrejas na Ásia e até na Europa. Sua história está gravada no livro de Atos, a partir do capítulo 9 e vai até o 28. Era judeu de nascença, mas com nacionalidade romana comprada de uma família muito rica. Seus pais eram judeus e Paulo também, da cidade de Tarso, e era do grupo dos fariseus. Paulo teve uma educação privilegiada. Ele estudou em Jerusalém com um dos professores de teologia mais famosos de judeus. Ele estudou e era uma pessoa muito culta e inteligente. Tinha uma inteligência incrível. Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele perseguia os cristãos. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote, que se tornou famoso por ser um perseguidor. O livro de Atos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Atos 7, versículo 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Mas, um certo dia, quando ia a caminho de Damasco para prender alguns cristãos, de repente apareceu uma luz muito forte, mas aquela luz era tão forte que o cegou. Paulo ficou cego. Tinha cerca de 28 anos, mais ou menos naquela época. Ele então caiu no chão e ouve uma voz: Saulo, por que você me persegue? E Paulo ficou surpreendido, pergunta quem é. Uma voz responde: eu sou Jesus de Nazaré. Então, nesse momento, tudo muda na vida de Paulo. Ele se entrega totalmente ao chamado de Jesus. Atos 9, versículo 4 e 6. Mas Ananias, um servo fiel e bondoso, o colheu e disse: irmão Saulo, veja de novo. E no mesmo instante, Paulo voltou a enxergar. Ananias era o cristão que Saulo perseguia. Assim, Saulo se arrependeu de seus pecados. Paulo foi um homem completamente transformado por Deus e foi obediente ao chamado de Deus. Saulo, nesse momento, agora se chama Paulo. Era Saulo antes da conversão. Depois que ele se converteu a Jesus, ele passou a ser chamado de Paulo. Logo depois foi batizado pelas mãos de Ananias e Paulo se tornou um verdadeiro cristão, assumindo importante missão, pregar a palavra de Cristo. Paulo foi em frente, sempre pregando a mensagem de Jesus em todas as sinagogas que ele encontrava. Ele estava ali pregando. No entanto, teve que sair fugido da cidade para não ser morto por causa de suas palavras de fé. Paulo perseguia os cristãos e agora ele é que é perseguido por pregar a palavra de Deus. Paulo viajava por todos os lugares levando a mensagem de Deus. No caminho para o julgamento de Roma,
Paulo ia de um navio que naufragou, mas Deus garantiu que Paulo e nenhum de ninguém ali iria morrer. Atos 27, versículo 24 e 25. Eles conseguiram se salvar na ilha de Malta, depois seguiram para Roma. Em Roma, Paulo teve permissão para ficar de prisão domiciliar, onde pregou abertamente durante 2 anos. Paulo ficou livre de seu primeiro julgamento, mas no segundo julgamento, Paulo foi condenado à morte. Em 64, após o grande incêndio que ocorreu em Roma, o reinado de Nero, a culpa saiu sobre os cristãos. Paulo, que havia voltado para Roma para dar assistência nos cristãos, foi preso. Paulo não tinha esperança de ser absolvido nesse segundo julgamento e estava certo e que ia ser condenado à morte, segundo Timóteo 4, versículos 6 e 7. Em toda a sua jornada, o apóstolo Paulo passa por várias prisões. Paulo morre, e você sabe como? Teve uma morte drástica. Paulo tem uma cabeça separada do corpo por um único golpe de espada. Paulo foi fiel até o fim, mas as palavras pregadas pelo apóstolo percorreram o mundo e estão até hoje entre nós. Sem dúvida, a história do apóstolo Paulo é um grande testemunho de mudança e fé. Com certeza, hoje o apóstolo Paulo está na glória com Deus. O apóstolo Paulo passou seus últimos dias preso numa prisão em Roma, precisamente em um calabouço, antes da sua execução. Antes de ser morto, decapitado, Paulo ainda escreveu a segunda carta para o Timóteo, onde ele prediz que sua morte, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, segundo Timóteo 4, versículo 7. Amém? Até mais. Fiquem na paz de Jesus.